Fala batera, Mário Teodoro aqui com uma aula super especial para você hoje. Essa aula relacionada com sonoridade, aposto que essa é uma das suas curiosidades sobre o instrumento. Como tirar o som? Existe o certo ou errado? Existe um som que é mais favorável? Existe um som que é mais estridente, menos estridente? Qual é o som apropriado? Então a primeira coisa é a gente aprender a extrair o som da caixa, que é, vamos falar, o principal tambor da bateria, né, juntamente com o bumbo, lógico, mas é um tambor de marcação. Então 90% do tempo ele é um tambor de marcação. Então a caixa, primeira coisa que a gente tem que entender, como que ela funciona? Você, batera que está começando, já deve ter se perguntado, poxa, parece que a caixa ela tem uma molinha que fica ali embaixo, o que é isso? Bom, essa molinha que eu ativo e desativo na lateral é a esteira, olha só. Olha só. A esteira, ela deixa o som da caixa um pouquinho mais molhado, dá esse brilho, né? Olha só. Sem a esteira. Então aí é o que eu chamo de deixar a caixa meio surda. Então, a esteira, a gente usa, na maior parte das vezes, a gente usa a esteira ativada. Então aqui ela ativada, desativada, ativada. Tá bom? Então isso já é uma boa dica. Agora você já sabe o que são essas cordas, essas molas aqui que ficam embaixo, né? É a esteira, formada por vários fios. Então tem esteira mais grossa, mais fina. Isso vai da sonoridade que você está procurando. Então olha só, a gente conhece o som da esteira, da caixa com esteira e sem a esteira. Agora vamos lá. Como tirar o som da caixa? Quais os tipos de sons que a gente consegue tirar da caixa? Muito importante, porque eu percebo nos meus alunos que eles chegam às vezes tocando bem, mas o som não está legal, a caixa está faltando alguma coisa. Então com essas dicas que eu vou passar para você agora, você já começa de uma maneira muito proveitosa, você já começa trabalhando o seu som, que tem relação com vários fatores. Um deles seria conhecer o som que o instrumento pode te oferecer. Então olha só, nós temos um som central na caixa. Normalmente, esse som central que a gente mais usa é o som mais encorpado da caixa, olha só. Esse som ele é um pouquinho mais seco, então para marcação ele funciona bem. Para aquela caixa que você faz nos ritmos, né? No 2 e no 4 ali, funciona muito bem. Nós temos também um som central com o que eu chamo de rimshot, que o próprio nome já diz, né? Um tiro juntamente com a borda. Então você vai ter um som central com esse rimshot, que é quando você pega a borda da caixa, olha só. Só que agora eu vou pegar a borda da caixa juntamente com a pele, com o centro. Então vai ter um som mais explosivo, mais estridente, mais potente. Um som bem mais potente. Isso quando você quer uma sonoridade muito forte, encorpada, você usa esse recurso. Tá? Você não precisa colocar muita força. Então você tem um som central com rimshot. Agora, nós temos também o som lateral da caixa, que a gente usa muito para efeitos, para notas complementares, que a gente chama de notas fantasmas, que é nota que parece que a gente não está vendo, mas a gente está ouvindo, aquelas notinhas baixinhas. Então, a gente pode usar essa lateral da caixa.
eu tenho um som menos encorpado na lateral da caixa, mas ao mesmo tempo eu tenho um som com mais harmônico, com mais sobras. Olha só, o som central mais seco. O som lateral ele é um pouco mais fraco, para não dizer bem mais fraco, porém ele tem mais sobras. Tá bom? Então a gente usa para efeito, a gente usa para alguns desenhos, alguns enfeites que a gente faz durante a música. É muito legal, e também para notas fantasmas. Quando você está tocando, você faz essas notinhas na lateral, tá bom? Então olha só, esse som lateral nós podemos também utilizar o recurso do rim shot. Então, olha só. Aí eu tenho um som bem instalado, né? Usado em reggae. Olha que legal. Tem um som com harmônico, um som de crack, um som bem instalado. Muito legal para a gente usar nos efeitos. Por enquanto, você já conheceu o som central, principal, central com rim shot, lateral, lateral com rim shot. Agora nós também temos o recurso de deixar a caixa surda. Eu desativei as molinhas, que a gente chama de esteira, e aí eu tenho esses mesmos recursos que eu mencionei anteriormente, agora com a caixa surda. Então eu tenho um som central. Isso, você pode tocar música cubana utilizando a caixa dessa forma. Que aí você pode simular um bongô, pode simular uma tumbadora, pode simular um timbale. Então fica bem interessante. Isso fica bem evidente quando a gente usa o som lateral com o rim shot. Olha só. Bem interessante. Uma outra maneira de a gente encarar é tirar o som da caixa. Outra maneira muito importante e bem interessante, e a gente usa muito, e você iniciante vai usar desde o início, é o som de aro. Esse som de aro é um som que você escuta em muitas gravações de música pop, baladas, que é a baqueta deitada e você tem essa sonoridade. O interessante disso é a gente aprender, a gente ter essa certa independência, a gente aprender a achar o som de aro. Então olha só, muitas pessoas deitam a baqueta e fazem isso, ó. Mas esse som tá sujo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não apoia a mão na pele. Quando você apoia essa mão na pele, você abafa as sobras da caixa. Aí você tem esse som bonito, sequinho, olha só. Tá bom? Então, importante é você descansar sua mão aqui na pele, ó. E aí você você traz a baqueta com a mão apoiando na pele. Para essa sonoridade. Então, esse ponto é muito importante, tá? Normalmente, a gente utiliza essa postura. Mantendo essa parte da mão na pele. Outro fator muito importante e muito decisivo na hora de você fazer esse som de aro é a região da baqueta. Olha só, se eu pegar qualquer região, eu não vou ter aquele som bonito, aquele som aveludado que a gente tanto procura. Olha só. É um som um pouco duro.
Então eu já sei que não é essa região. Vou subir. Não tá legal. Então, som mais encorpado, mas um som duro. E você sente, até tocando mesmo, você sente que não é uma parte macia da baqueta. Olha só. Opa! Achei o som. Aqui eu tenho um som muito mais aveludado, muito mais macio, olha só. Olha a diferença. E aí, com o tempo, uma coisa muito engraçada. Com o tempo, você já vai direto. Se eu pegar uma baqueta de outra medida agora, eu já vou direto. Porque com o tempo você vai percebendo, você vai relacionando os modelos de baquetas com essa região. Então já vai no automático mesmo. Você já vem, olha só. Tá bom? Então é muito importante aprender a achar esse som, porque isso faz uma imensa diferença na sonoridade, em uma gravação. Isso faz uma grande diferença. Olha só. Essa é uma dica valiosíssima. Quanto antes você começar a praticar isso, procurar esse som, achar esse som, conhecer o instrumento, conhecer as suas ferramentas. Quanto antes você conseguir trabalhar com a esteira da caixa, achar esse som, explorar esse assunto, mais legal vai ficar a sua sonoridade, mais legal vai ficar a sua performance, né? É você conhecer a ferramenta e saber o que ela pode te oferecer, tá bom? Então, eu espero que essa dica tenha ajudado bastante, eu tenho certeza que vai ajudar e que você não esqueça e transmita esse ensinamento para outras pessoas também. Indique esse canal, curta os nossos vídeos, se inscreva, ative o sininho, é muito importante para você estar recebendo dicas tão legais e tão importantes quanto essa de hoje, tá bom? Aquele abraço!